Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Bom dia e bom desfrute. Imersão ultra refinada na palavra profética. Mensagem 1. A opressão do Egito e o nascimento de Moisés. Hoje é sábado, dia 27/6/2026. Ponto 1 diz assim: Deus deseja ter um povo que lhe pertença exclusivamente, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Para que isso se concretize, são necessários pessoas e recursos. Naquele momento, Israel já era um povo numeroso, mas ainda não possuía uma terra onde se estabelecer como nação. Toda nação precisa de território para exercer seu governo e cumprir seu propósito. Por isso, era necessário conquistar a terra que Deus lhe havia prometido. Isso está em 1 Pedro 2,9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deuteronômio 14 também diz assim, 14:2: Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e vós estendeu de todos os povos que há sobre a face da terra. Para lhe serdes seu povo próprio. Também tem Gênesis 13, do 14 ao 17. Mas eu vou pular essa parte para não ficar muito longo o vídeo. Os irmãos podem acompanhar aí na Bíblia de vocês. Ponto 2. Satanás, tipificado como faraó, deseja manter os homens escravizados para que gastem as forças edificando seu sistema. Foi isso que aconteceu com os israelitas no Egito. Quando foram obrigados a construir as cidades armazéns de Pitom e Ramsés, o Senhor, porém, deseja libertar-nos de toda forma de escravidão mundana. Em vez de produzir tijolos para a edificação deste mundo passageiro, Deus quer transformar-nos em pedras vivas para a sua própria edificação espiritual. Amém? Êxodo 1, do 11 ao 14 diz assim: E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicaram, e tanto mais se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviram. Senhor Jesus, 1 Pedro também diz assim, 1 Pedro 2,5: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Senhor Jesus. Ponto 3. Deus já havia formado para si um povo exclusivo. Não fazia mais sentido permanecer no Egito. Era hora de sair da escravidão e tomar posse da terra prometida. Da mesma forma, a igreja é hoje o povo. Senhor Jesus, é hoje o povo de Deus. O Senhor deseja libertar-nos de tudo o que nos prende ao mundo, para que possamos cooperar com o seu propósito e conquistar terreno para o seu reino.
Avancemos pela fé e permitamos que Deus cumpra sua vontade por meio de nós. Amém. Isso está em Êxodo 2, do 23 ao 25, que diz assim: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Amém, Senhor Jesus. Ponto 4. Que sejamos colunas na casa de Deus, capazes de suportar carga, que em meio às dificuldades, grandes dificuldades que nos sobrevieram, sejamos aqueles que estabilizam a igreja, aqueles com que Deus pode contar. Aleluia, Romanos 5, 3 ao 4 diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Jesus é o Senhor.